Quando olhamos para as adversidades que nos atingiram, seja a perda de algo precioso, a dor de uma traição ou a devastação de um sonho desfeito, é fácil ceder ao desespero. No entanto, a mensagem central é de esperança: Deus é o Senhor da restauração. Ele não é apenas um consertador, mas um renovador completo. Ele tem a capacidade de pegar os cacos de uma vida e transformá-los em algo novo e belo, superior ao que era antes. A poderosa história de Ezequiel e o Vale de Ossos Secos, no Antigo Testamento, é uma das metáforas mais impactantes do poder restaurador de Deus. O vale, repleto de ossos secos e sem vida, representava uma situação sem esperança. Deus não apenas mostrou a Ezequiel o problema, ele o fez caminhar por ele, para que a dimensão daquele cenário de morte ficasse clara. Ezequiel 37, versículo 2 diz: Então ele me fez passar por eles ao redor, e eis que eram muito numerosos no vale aberto, e, de fato, estavam muito secos. Por que essa imersão na desolação? Porque, para que a restauração seja verdadeiramente milagrosa, a impossibilidade do problema deve ser inegável. Depois de Ezequiel testemunhar a total ausência de vida, o Senhor proclamou sua palavra sobre aqueles ossos. O que era morte se tornou um exército imponente, vibrante e cheio de vida. Esse milagre demonstra que a palavra de Deus não apenas cria, mas recria. Onde havia silêncio de morte, passou a haver o som do chacoalhar dos ossos, o ruído do reagrupamento e a manifestação da vida. Um lugar de ruína se tornou um símbolo de força, avivamento e ressurreição. A promessa de Deus em Isaías 43, versículo 19: Eis que estou fazendo uma coisa nova. Agora ela brota. Não a percebeis? Estou fazendo um caminho no deserto e rios no ermo ecoam através dos tempos. Uma coisa nova não é apenas uma melhoria, é uma transformação completa. Pense em Saulo, um perseguidor violento de cristãos, que teve sua vida virada de cabeça para baixo em um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Sua velha identidade foi sepultada, e ele se tornou Paulo, o apóstolo, uma nova criação com um propósito totalmente diferente. Essa capacidade de transformação não se limita a grandes figuras bíblicas. Ela se manifesta em vidas comuns, em situações cotidianas. Pense em um casamento à beira do colapso, onde a restauração da confiança e do amor parece impossível. Ou em uma saúde debilitada por uma doença crônica. Nesses casos, a restauração de Deus se manifesta como a cura de uma ferida, a renovação de uma esperança, ou a restauração de finanças em ruínas. A história do mendigo coxo em Atos 3 é um exemplo perfeito. Ele não esperava uma cura, ele esperava esmolas, uma solução paliativa para sua situação. Mas Pedro, em nome de Jesus, ofereceu a ele uma restauração completa e imediata. O homem, coxo desde o nascimento, não foi apenas curado de sua deficiência física. Ele teve sua dignidade restaurada. De um mendigo desprezado e marginalizado, ele se tornou uma testemunha do poder de Deus, enchendo de admiração e assombro todos que o conheciam. Ele não mais dependia da caridade, ele podia andar, saltar e louvar a Deus. Essa é a essência da restauração divina. Ela não apenas resolve o problema, mas eleva a pessoa a um novo patamar, dando a ela um propósito renovado. A restauração divina não é um processo superficial. Não se trata de remendar algo quebrado, como se fosse um conserto temporário. Deus não apenas restaura, ele transforma, renova e recria. Essa transformação vai além de corrigir o que está errado, ela traz um propósito maior, alinhado com o plano perfeito de Deus para nossas vidas. Quando Deus restaura, ele não apenas devolve o que foi perdido, mas muitas vezes nos dá algo ainda mais significativo, algo que reflete sua glória e seu poder. Essa ideia de restauração está profundamente enraizada nas Escrituras. Em Joel 2, versículo 25, Deus promete: Eu vos restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Essa promessa não é apenas sobre a recuperação de bens materiais ou tempo perdido, mas sobre a restauração de oportunidades, alegria e propósito. Deus é capaz de restaurar o que foi devorado pelas circunstâncias da vida, sejam elas causadas por nossas próprias escolhas ou por fatores fora de nosso controle. A restauração divina também é um processo que exige fé e rendição. Não é algo que podemos alcançar por nossos próprios esforços. Como humanos, muitas vezes tentamos consertar nossas vidas sozinhos, mas nossas tentativas frequentemente resultam em soluções temporárias ou insuficientes. Deus, por outro lado, nos convida a entregar a Ele nossas áreas quebradas, aquelas que não podemos reparar.
É um ato de humildade reconhecer que precisamos de sua intervenção divina para que a verdadeira restauração aconteça. Além da história de Ezequiel e do mendigo coxo, as Escrituras estão repletas de exemplos de restauração divina. Um dos mais notáveis é o de Jó. Jó era um homem justo que perdeu tudo: sua riqueza, sua saúde, seus filhos e até mesmo o apoio de sua esposa e amigos. Ele enfrentou um vale de ossos secos em sua própria vida, um lugar de desolação onde parecia não haver esperança. No entanto, Deus, em sua fidelidade, restaurou Jó. No final de sua história, lemos em Jó 42, versículo 10 que o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. A restauração de Jó não foi apenas material. Ele recebeu uma nova perspectiva sobre Deus, uma fé mais profunda e uma compreensão mais ampla de seu poder e soberania. O que Jó ganhou após sua aprovação foi mais do que bens. Ele ganhou uma relação renovada com Deus, que o sustentou pelo resto de sua vida. Outro exemplo poderoso é a história de José, vendido como escravo por seus irmãos e injustamente preso por anos. José enfrentou traição, abandono e sofrimento, mas Deus o restaurou de maneira extraordinária. Ele não apenas saiu da prisão, mas foi elevado a uma posição de autoridade no Egito, tornando-se o segundo homem mais poderoso do país. A restauração de José não foi apenas pessoal, ela impactou sua família e uma nação inteira, mostrando como o plano de Deus pode transformar até mesmo as piores circunstâncias em bênçãos. A mensagem de restauração não é apenas uma história do passado, ela é uma promessa viva para nós hoje. Deus continua sendo o mesmo Deus que transformou ossos secos em um exército, que mudou Saulo em Paulo e que restaurou Jó e José. Ele deseja trazer restauração para nossas vidas, independentemente de quão desesperadora a situação pareça. Pense em áreas específicas da sua vida que precisam de restauração. Talvez seja um relacionamento que se desgastou com o tempo, marcado por mágoas e mal-entendidos. Talvez seja uma carreira que parece estagnada ou uma saúde que tem sido um fardo constante. Ou, quem sabe, seja uma fé que esfriou, onde a conexão com Deus parece distante. Não importa a área, Deus está pronto para operar. Um exemplo contemporâneo disso pode ser visto em histórias de pessoas que superaram vícios. Muitas vezes, alguém preso ao vício sente que sua vida está em ruínas, como um vale de ossos secos. A vergonha, a culpa e o desespero podem parecer intransponíveis. No entanto, quando essa pessoa se rende a Deus, ele começa a trabalhar. Através de apoio comunitário, oração e transformação espiritual, vidas são restauradas. Pessoas que antes estavam acorrentadas encontram liberdade, propósito e alegria. Elas não apenas voltam ao que eram antes do vício, muitas vezes, tornam-se testemunhas poderosas do amor e do poder de Deus, ajudando outros a encontrar o mesmo caminho de restauração. A restauração divina requer fé. Em Hebreus 11, versículo 6, lemos: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé é a ponte que conecta nossa situação atual à promessa de Deus. Quando Ezequiel olhou para o vale de ossos secos, ele não viu esperança com os olhos naturais, mas pela fé, ele creu na palavra de Deus. Quando Pedro falou ao mendigo coxo, ele agiu com fé no nome de Jesus. E quando nós buscamos a restauração, precisamos crer que Deus é capaz e que Ele deseja nos restaurar. A fé não significa ausência de dúvidas ou dificuldades. Às vezes, a fé é simplesmente clamar a Deus em meio à dor, dizendo: Senhor, eu não vejo a saída, mas confio em Ti. É um ato de rendição, de colocar nossas vidas nas mãos do Criador, sabendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3, versículo 20. A restauração de Deus não é uma fórmula mágica, mas um convite a entregar a Ele as áreas que você não consegue consertar sozinho. Reconheça onde você se sente desgastado, esgotado ou quebrado, e leve isso aos pés de Jesus. Ofereça uma oração expandida, um clamor do coração que reflete a confiança no poder restaurador de Deus. Querido Pai, eu te exalto e louvo pelo teu poder de restauração. Como a tua palavra em Salmo 51, versículo 12 nos lembra: restaura-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Eu peço que a tua restauração divina inunde a minha vida. Se meu coração está perturbado, traga o conforto que só tu podes dar. Se minha mente está em luta, conceda-me a tua paz. Que a minha vida seja um testemunho vivo da tua obra transformadora, para que as pessoas que me vejam percebam que só a tua graça e misericórdia puderam operar tal mudança.
Pai, eu me apoio na tua promessa em Isaías 58, versículo 11. O Senhor te guiará continuamente, satisfará tua alma na seca e fortalecerá teus ossos. Serás como um jardim regado e como uma fonte de água cujas águas não falham. Tudo o que está velho e destruído em minha vida, meu casamento, minha saúde, minha carreira, ou até mesmo minha fé, eu oro para que o Senhor sopre nova vida sobre eles. Que tuas águas vivas fluam sobre a minha alma e tragam a restauração. Eu busco uma restauração que vai além do que o mundo pode oferecer, que apenas remenda as coisas. Eu peço uma restauração que me leve a um estado ainda melhor do que eu era antes. Restaura minha vida para a tua glória. Que eu possa crescer em fé, paz e alegria. Tuas palavras em João 6, versículo 35 são um bálsamo para minha alma. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu venho a ti, Pai, para saciar toda a fome e sede que tenho. Que eu não sinta mais apetite por nada que seja pecaminoso. Eu te bendigo por ouvir esta oração e te dou toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Viver a restauração divina é um processo contínuo. Não é algo que acontece apenas uma vez e depois termina. Aqui estão algumas maneiras práticas de buscar e viver a restauração em sua vida. Ore diariamente. Reserve um tempo para se conectar com Deus em oração. Apresente a Ele suas áreas quebradas e peça sua intervenção. A oração é o canal através do qual Deus fala ao nosso coração e nos guia para a restauração. Mergulhe na palavra de Deus. As Escrituras são cheias de promessas de restauração. Leia passagens como Isaías 43, Ezequiel 37 e Salmos 23 para se lembrar do poder e da fidelidade de Deus. Busque comunidade. A restauração muitas vezes acontece em comunidade. Envolva-se com uma igreja ou grupo de apoio onde você possa compartilhar suas lutas e receber encorajamento. Perdoe e peça perdão. O perdão é uma chave poderosa para a restauração. Se há mágoas em seu coração, peça a Deus força para perdoar. Da mesma forma, se você feriu alguém, busque reconciliação. Confie no tempo de Deus. A restauração divina nem sempre acontece instantaneamente. Às vezes, é um processo gradual. Confie que Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê os resultados imediatamente. Quando Deus restaura sua vida, você se torna um testemunho vivo de seu poder. Assim como o mendigo coxo em Atos 3, que passou de pedir esmolas a louvar a Deus no templo, sua vida pode inspirar outros. Sua história de restauração pode encorajar aqueles que estão enfrentando seus próprios vales de ossos secos. Compartilhe o que Deus tem feito por você, seja em conversas com amigos, em grupos de oração ou até mesmo nas redes sociais. Se esta mensagem ressoou com você, compartilhe este texto para que outras pessoas também possam encontrar esperança. E para continuarmos a conversa, deixe seu comentário sobre como Deus tem restaurado sua vida. Que sua história seja um farol de esperança para outros, apontando para o Deus que faz novas todas as coisas.